Então, esse aqui é o cara que eu estou falando, o linfócito T, certo? Que vai conseguir coordenar essas atividades. Bem, pessoal, então o que, que eu vou precisar primeiro para que tenha a ativação do linfócito T? Lembrar que o linfócito T ele faz parte da imunidade adaptativa. Então, para que eu tenha a resposta adaptativa, eu precisaria que a resposta inata não tenha dado conta lá do patógeno, ou pelo menos não tenha sido eficiente. Então, é o primeiro passo. Bem, é de crucial importância para a ativação do linfócito T que haja a apresentação de antígeno. Então, usando aqui como exemplo, a gente tem uma célula dendrítica. Essas são especialistas, certo, em fazer essa apresentação. Elas vão então capturar o patógeno. Esse patógeno vai ser internalizado, vai sofrer toda uma ação de fragmentação e exposição na membrana. Ou seja, parte desse antígeno vai migrar aqui para a membrana da célula, para a superfície, para que tenha a apresentação. Essa apresentação ocorre por uma molécula chamada de complexo maior de histocompatibilidade. A gente vai ter dois tipos: complexo maior tipo 1 ou tipo 2. Isso vai depender do patógeno que eu vou estar tendo a infecção. A depender dele, vai ser exposto ou 1 ou 2. O 2 vai ser para a apresentação para o linfócito TCD4. E o tipo 1 para o linfócito TCD8, que a gente já vai ver. Antes disso, obviamente, a célula dendrítica ela vai viajar, vai sair do tecido lá pro linfonodo. Quando chegar lá no linfonodo, foi o que eu disse, ele vai se deparar com dois tipos de linfócito, o CD4 e o CD8. Então, se eu tiver, pessoal, um patógeno que é extracelular, ou seja, que não precisa estar dentro da célula, eu vou apresentar o meu antígeno para o linfócito TCD4, usando a molécula de MHC tipo 2. Agora, se o meu patógeno for intracelular, precisa de uma resposta celular, que a gente chama, a molécula a ser utilizada vai ser o MHC de classe 1 e vai ser apresentada, claro, para o linfócito TCD8. Por nunca terem tido contato com o antígeno, por nunca, obviamente, terem sido ativados, esses linfócitos, certo, são chamados de naive, que quer dizer virgens, ou seja, nunca teve o contato com o antígeno. Naive ou virgens. O processo de apresentação, certo, ele é o mesmo. Como eu disse, a célula dendrítica ela vai expor em sua membrana essa molécula, MHC, aí, como eu já disse, pode ser para o linfócito TCD4 ou para o CD8. Quando ela é exposta, o próprio linfócito vai reconhecer e vai se ativar. Bem, quando ocorre então a apresentação de antígeno e o reconhecimento aí pelo linfócito T, ele vai sofrer uma ativação e consequente o que chamamos de expansão clonal, que é exatamente isso. Ela vai se expandir em número, gerando vários clones. Esses clones vão desempenhar funções diferentes, certo? Quanto ao tipo de linfócito, ou seja, CD4 ou CD8. A gente vai ver primeiro o que acontece na ativação do CD4, que também é chamado de auxiliar ou the helper, certo? O ajudante, a mesma coisa. Esse linfócito CD4 auxiliar, ele vai gerar dois tipos celulares. As células chamadas de efetoras e as chamadas células de memória. Vamos ver primeiro aqui as efetoras, o que elas fazem. Essas efetoras, pessoal, elas vão utilizar de substâncias chamadas de citocinas, que a gente já ouviu falar anteriormente também.
essas citocinas elas vão desempenhar importantes e diferentes funções. Então, essa liberação ela é muito importante. Lembrar, células efetoras vão liberar citocinas. Começa a anotar aí, porque são muitas, é multiuso, mais que bombril. Então, o próprio linfócito T, certo, vai se beneficiar com a liberação dessas citocinas de um outro linfócito, TCD4. Então, quando eles captam por receptores específicos, eles vão sofrer um processo de amadurecimento e do próprio processo de expansão clonal. Então, o fator gerou outro. Bem, uma outra atividade dessas citocinas liberadas ocorre com, digamos, a potencialização de outras células, inclusive da célula dendrítica que a gente já falou. Quando há captação, elas são potencializadas a apresentar mais antígeno para o linfócito T. Uma outra sequência que ocorre é a estimulação também à destruição do patógeno. Então, por exemplo, a gente tem aqui um patógeno que, logicamente, ele vai tentar fugir das células de defesa, certo? Então, no recebimento dessas citocinas, vai haver uma potencialização na captura. Então, essa célula vai conseguir capturar de uma forma mais efetiva e mais rápida. Além disso, também é estimulado nelas a produção de substâncias microbicidas que acabam por ajudar a destruir quando são capturadas. Ainda, pessoal, o que ocorre? Essas células também são estimuladas a produzir novas citocinas e essas acabam por também recrutar novas células. Ou seja, é uma cascata também. Bem, agora vamos imaginar que a batalha ela terminou. O que aconteceria na vida real? Os soldados, obviamente, sobreviventes, eles iriam retornar. Não haveria mais a necessidade de estarem ali. O mesmo acontece com o fim da batalha do corpo humano, sistema imunológico versus o patógeno. Então, quando eu tenho aí a captura, a derrota do patógeno, os meus soldados, eles vão deixar o campo de batalha. Nesse caso aqui, do sistema imune, eles vão sofrer um processo de apoptose, exceto as células de memória. Essas células de memória, por terem a informação da batalha, elas ficam no local. São células de longa duração. Elas não sofrem apoptose imediatamente. Elas vão perdurar por até vários anos no local. Isso porque, caso o patógeno ele volte a atacar, por essas células já terem a memória, por isso que são chamadas dessa forma, já vai poder fornecer para o corpo humano ativação mais rápida, um ataque mais eficaz. Os linfócitos T, que a gente viu aqui, que sofrem esse processo de apoptose, porque o que determinava sua existência, que são os patógenos aqui, certo? Eles foram já destruídos. Então não há mais a necessidade deles estarem aqui, exceto as de memória, é claro. Então esses soldados, certo? Então terão que ser destruídos também. Isso serve para que, claro, a gente tenha a volta do equilíbrio. Senão você continuaria a produzir substâncias que durante a batalha são também tóxicas para o seu corpo. A gente teria um processo crônico de destruição tecidual. Então é muito importante as células de memória, é muito importante a morte, a apoptose das próprias células de defesa, certo? O CD8, como a gente viu, eles vão gerar uma resposta para agentes intracelulares. Quando há essa ativação, esse CD8 ele vai se diferenciar em também duas células. A T-killer, pelo nome você já pode saber o que ela faz, e as células de memória. Eu não vou repetir porque é o mesmo processo. Células de memória vão servir caso
o patógeno, o mesmo patógeno, ele retorne, e aí a gente vai ter uma ativação mais rápida e mais eficaz. O T-killer, no entanto, ele trabalha, como dito, para agentes intracelulares. Então, tomando aqui como exemplo, a gente tem um macrófago e um vírus. Quando esse macrófago englobar o vírus, ele vai usar de vários mecanismos para fugir da sua destruição. E muitas vezes acaba conseguindo. Mesmo que o macrófago tente gerar a substância para poder destruir, não vai conseguir. É aí que o T-killer ele entra em ação, porque ele vai reconhecer essa célula, ela vai expor a molécula de MHC tipo 1, vai expor, o CD8 vai reconhecer, e o que ele vai fazer? Ele mesmo vai liberar várias citotoxinas, por exemplo, granzimas, perfurinas, que vão trabalhar para poder destruir esse patógeno. Ele vai desencadear uma cascata para poder fazer com que essa célula, o macrófago, ela entre em estado de apoptose. E isso também, consequentemente, vai gerar a destruição do próprio patógeno que estava dentro da própria célula. O T-killer ele faz essa eliminação, caso reste algum tipo de vestígio, por exemplo, certo? Com essas mesmas granzimas. Então esse tipo celular é muito importante, porque se torna muito mais difícil quando não é identificado prontamente. O patógeno ele está escondido, está camuflado. As referências utilizadas são do Abas, páginas 104 e 105. Não se esquece de se inscrever, dar o seu joinha, poste um comentário e até a próxima.